Olá pessoal, este é o podcast Tendências em Educação em Ciências e Matemática, no qual são abordados assuntos relacionados aos temas de pesquisa da área e suas relações com a escola. Buscamos aqui aproximar a pesquisa e a prática. Neste episódio, eu, Lucas Ogliari, e meu colega Tobias Espinosa conversaremos com a professora Raquel Milani sobre educação matemática crítica, tratando também dos cenários para investigação e dos diferentes ambientes de aprendizagem. A Raquel é licenciada em matemática, docente da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, USP, e do Programa de Pós-Graduação em Educação da mesma instituição. Então, seja bem-vinda, professora Raquel. Tá? Nós agradecemos a tua presença aqui hoje no podcast Tendências em Educação em Ciências e Matemática. Tá? Então a gente bolou um roteirinho para a gente ir conversando um pouco, né, nesse nosso bate-papo aqui. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho, Raquel, sobre ti, assim, né, de como ou do porquê tu optaste pela licenciatura em Matemática e como tu chegaste na área ou linha de pesquisa relacionada à educação matemática crítica. Então se puder falar um pouquinho. Tá legal. Primeiro eu agradeço então o convite teu, Tobias, e do Lucas, né, para a gente conversar aqui agora a respeito do meu caminho especial na licenciatura e também na educação matemática crítica. Um prazer. Olha só, desde a época da escola, né, eu sempre gostei muito de matemática, né, mas para além de gostar de matemática, eu era daquelas que não me vinha com esse papo de para que serve matemática. Eu queria fazer cálculo, queria fazer aquela lista de exercício de A até Z e me dar a fórmula de Bhaskara, eu vou sair fazendo, eu era muito obediente, bem CDF, né? Então eu gostava muito do cálculo mesmo, da matemática em si. Como muitos dos meus colegas perguntavam, mas para que serve, né? Para onde é que eu vou usar? Eu não estava interessada nisso, eu gostava da beleza intrínseca daqueles cálculos, como é que a gente fazia aquelas contas gigantes e no final chegava x igual a 0 ou x igual a 1. Então, eu gostava muito da matemática. Para além disso, meus professores sempre me colocavam do lado de algum colega que tinha mais dificuldade, porque eles sabiam que eu tinha um pouco mais de paciência que outros colegas para ajudá-los, né, a entender aquilo que para mim era muito tranquilo. E aí eu comecei tu vê, né, sétima série, oitava série naquela época, a pensar modos de fazer meu colega entender aquilo que eu já entendia. Olha que louco, né, para uma adolescente, né, para adolescente já pensar nessas coisas. E aí eu imitava a professora, carregar os livros, eu adorava apagar o quadro, enfim. Eu era aquela menina que saía do lado das fotos da professora, sabe aquelas fotos de escola, né, anuais? Eu era essa menina. Então, eu comecei a perceber, olha, eu acho que licenciatura em matemática. E aí no ensino médio também, esse gosto, esse interesse em saber como é que daria para fazer o outro entender aquilo que eu já entendia, né, se tornou cada vez mais interessante para mim, né. Então foi assim o meu interesse pela licenciatura em matemática mesmo, né. Daí eu fui para Porto Alegre cursar esse curso, né, lá na URGS, né, na Federal do Rio Grande do Sul. E aí lá eu encontrei alguns professores que me falavam do mestrado em educação matemática. Então, no final da graduação, eu tinha passado num concurso do Banco do Brasil, que era um clássico, né? Estudante de matemática, a gente sempre conhece algum que vai fazer concurso, né, para banco. E aí eu tinha passado no concurso do Banco do Brasil e também tinha sido selecionada como aluna especial do mestrado em educação matemática na Unesp, em Rio Claro, aqui no estado de São Paulo, né, para o programa de pós-graduação em educação matemática. Aí eu fiquei naquelas, né, e aí, vou continuar estudando ou vou para o banco, né, carreira do meu pai, né. Aí resolvi fazer aluna especial lá no programa e fazer o mestrado, e ao final do mestrado, eu já estava interessada nessa comunicação, professor e aluno, né, para aprender matemática, como é que se dava essa interação, né. Como é que eu poderia fazer, ao invés de dizer para o aluno como ele tem que fazer, como é que eu poderia ajudar ele a traçar o seu próprio caminho para fazer matemática. E aí eu tive contato, anos depois, atuando já no curso de licenciatura em matemática da Universidade de Caxias do Sul, com a literatura da educação matemática crítica, um livro do professor Oles Covesmose, da Helly Auro, sobre diálogo e aprendizagem matemática. E aí eles falavam de diálogo como sendo uma forma de comunicação especial para se chegar, de algum modo, a uma qualidade diferente de aprendizagem em matemática.
E aí eu comecei a ler sobre isso e decidi fazer o doutorado sobre diálogo nesse contexto, nessa perspectiva da educação matemática crítica, né? Então foi por aí, brevemente, como eu cheguei, né, na licenciatura em matemática e também na educação matemática crítica, Lucas. Pô, que legal. Eu tenho que perguntar, né, Raquel, como que é ser orientada pelo teu referencial teórico, né? O Wallis Cosmos foi meu referencial no mestrado, né? Muitas vezes a gente tem um referencial, mas a gente só pega nos livros e tal. Sim, Tobias, é uma grande satisfação e, na verdade, quando eu tive essa oportunidade e caiu a ficha, enfim, nossa, o Olho é meu orientador, foi uma coisa tão natural, porque não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com ele, mas de repente alguma palestra, vocês já ouviram. Assim, o modo como ele transparece tanto nos textos quanto nas palestras dele. Ele é uma pessoa muito acessível. Ele, antes de mais nada, quer saber quem você é, o que você quer, por que você quer falar com ele. Então ele está interessado em, nossa, como é que a gente pode construir algo juntos? É coerente com o que escreve, né? Exato, com a educação matemática crítica, né, Lucas? Então, isso ele me deixava tão à vontade, assim, a ser quem eu era e a dizer o que eu queria, que eu não ficava pensando, nossa, ele é o Wallis Cosmos. Ele é uma pessoa que vai me orientar e vai me ajudar a desenvolver a minha pesquisa. E isso é uma coisa muito interessante também. Eu não escolhi fazer a temática do meu doutorado de acordo com os projetos de pesquisa do meu orientador, que muitas vezes acontece isso, né? A gente vem para colaborar com uma pesquisa que já está em andamento. Não, ele me deu muita liberdade, me deixou muita vontade para trilhar o meu caminho. Então, não teve esse vislumbramento, sabe, Tobias, de meu Deus do céu, olha só, meu orientador é o meu referencial teórico, justamente por ele ser aquilo que ele diz que acredita, né, nos textos e nas falas dele. Mas foi uma baita oportunidade, né, um baita privilégio. Sim, que legal. Não tinha como ter um erro, né? Um erro conceitual ali da tua dissertação, porque ele estava de olho. Estava de olho para aprender também, para Claro. questionar aquilo que ele já tinha escrito. Porque uma coisa assim, que é próprio da educação matemática crítica, né? Tu colocar tudo em suspensão para ver, será que isso funciona em todos os contextos? Será que isso é verdade, né, na educação matemática? Então ele colocava a sua própria teoria, digamos, seu próprio modo de pensar em suspensão quando falava com a gente. Quando a gente vinha com uma ideia, ele dizia, é verdade, faz muito bom sentido. Ele fala isso, faz muito bom sentido, né? Então, Que quando ele legal. tenta falar o português junto com a gente, né? Sim, muito legal, muito legal. Mas então, Raquel, pensando já na educação matemática crítica, eu acho que a gente podia começar pensando no que não é a educação matemática crítica. Nossa, essa pergunta é interessante porque quando a gente conversa com o Oli, lê o que ele escreve, eu digo ele porque é o referencial inicial, né? Quando a gente começa a pensar aqui no Brasil educação matemática crítica, vamos ler o Wallis Cosmos. E ele diz que não tem uma definição, a educação matemática crítica é isso. Porque toda vez que você coloca uma definição, ela é passível de questionamento, né? Então, eu costumo falar na educação matemática crítica como um modo de olhar as educações matemáticas que existem, né? Os vários modos de pensar o ensino e aprendizagem de matemática, né? Então, se eu fosse dizer o que não é a educação matemática crítica, eu diria assim, olha, é algo estático, fechado, uma verdade absoluta. Acho que isso com certeza não é. Porque a educação matemática crítica ela vai olhar para os diversos elementos que compõem, digamos, uma sala de aula ou um espaço em que se aprende e ensina matemática. Então, que sujeito é esse? Que contexto é esse? Que matemática é essa? O que se quer? O que esses sujeitos almejam? Né? Quais são as condições de trabalho desse professor ou dessa professora? Então, tudo isso está aberto, está em suspensão, né, para a gente pensar. Então, tudo que é fechado, tudo que é dito, o que é e tem que ser, não é educação matemática crítica, não faz parte da crítica, né? Porque a crítica justamente é você olhar para aquilo e tentar entender de que forma isso pode operar, colocar em suspensão, questionar as verdades. Perfeito, Raquel. E olha só, fundamentalmente, né, a educação matemática crítica é uma preocupação com a educação matemática, como bem tu colocasse, né, com as matemáticas, as educações matemáticas que nós temos por aí, né. Aí tu pode esclarecer um pouquinho sobre que preocupações, então, o Cosmos traz sobre a educação matemática? Isso, eu acho que ele cita, né, nos seus textos algumas preocupações, e é preocupações bem nesse sentido de refletir, de criticar, de colocar em suspensão. Então, por exemplo, né,
Quando a gente pensa em ensinar e aprender matemática, numa sala de aula que tem, por exemplo, ele chama de prototípica, que tem computador, que tem uma boa ventilação, uma boa iluminação, as cadeiras estão em ordem, as janelas não estão quebradas, as paredes não estão pichadas, tem materiais didáticos disponíveis. Isso, dentro desse ambiente acontece um ensinar e aprender matemática. Se a gente vai para uma outra realidade, para um outro contexto, digamos, físico também, uma sala de aula que as crianças estão no chão, que a lousa é algo que é pintado numa parede, enfim, que a gente tem uma pedra ou nem tem isso para escrever, ali vai acontecer outro tipo de ensino e aprendizagem de matemática. Então, uma preocupação é olhar que ensinos e que aprendizagens são essas, né, que acontecem em relação à matemática. O contexto dos alunos interfere na aprendizagem de matemática. Então, como é que backgrounds e foregrounds de estudantes, que é aquilo que a perspectiva que eles têm de como a matemática pode contribuir para o seu futuro, né, a perspectiva de futuro que as próprias crianças têm, né, então isso é uma outra preocupação da educação matemática crítica. A comunicação na sala de aula, como é que a gente pensa a inclusão de estudantes, né, num contexto de sala de aula de matemática, como é que a gente pode trabalhar com situações de matemática em ação, ou seja, essas situações em que a matemática ela serve para moldar uma situação, para tomar uma decisão, para dizer como é que um consumidor pode agir ou não pode agir, né, numa situação do dia a dia, quando tem matemática, como é que essa situação pode se tornar artefato didático, pedagógico numa aula de matemática. Então, a matemática ela vem para prescrever, não só para descrever, né, também. Ela prescreve também, ela molda cabeças, ela molda pensamentos. Muitas vezes dizem, né, se a matemática diz é porque está dito. Opa, como assim? Dito para quem? Quem está dizendo, né? Bom, agora que a gente falou então, Raquel, pouquinho das preocupações da educação matemática crítica, como que a gente pode entender a educação matemática crítica no contexto do ensino de matemática? Porque é comum a gente pegar essas grandes abordagens, essas grandes tendências e pensar daqui a pouco aquilo meramente não meramente, mas como uma metodologia de ensino para se fazer aquilo que já é feito. E eu vejo a educação matemática crítica como uma visão de currículo, uma visão de mundo, e a gente tem que tomar esse cuidado, né, eu acho. Algo mais amplo, né, Tobias? Algo mais amplo. Assim, preocupações, modos de ver a educação matemática. Mas aí quando a gente tentar refletir a sala de aula com base nessa perspectiva de preocupações, o professor acaba, que se baseia, digamos, na educação matemática crítica, ele acaba tendo que tomar alguma postura pedagógica. Então, ao invés de, por exemplo, em dizer para os alunos o que é matemática, como se faz, quais são os passos para resolver uma conta, né, um exercício, ele tem que ser coerente com essa perspectiva que é da educação matemática crítica que a gente está falando. Então, na sala de aula, ele vai ter que escutar aquilo que o aluno diz, para perceber de que modo, como é que ele entende aquilo que está sendo dito pelo professor, ou aquele conteúdo, aqueles conceitos que estão sendo trabalhados. Então, ele vai ter que ter uma postura muito mais de escutar do que falar a todo momento. Ou seja, o monopólio da fala não pode ser mais do professor, né? Então, essa perspectiva da educação matemática, que de quando ela vai para a sala de aula, ela interfere na postura do professor de como ele vai ensinar. E também de como ele vai entender que o aluno vai aprender. Ou seja, o aluno ele tem que ser ativo, ele precisa ter espaço para dizer o que ele pensa, ele precisa experimentar ir por um caminho que não vai dar certo, de repente matematicamente falando, né? Ele precisa dialogar com seus colegas para aprender. Então, essa perspectiva na sala de aula se reflete, muda nos modos como o professor vai organizar a sua sala de aula, tanto na comunicação, como na preparação de atividades, né, algo mais aberto, que possibilite que os alunos possam escolher seus caminhos para resolver tanto exercícios, que podem cair em cenários para investigação, né, que é o que a gente vai falar mais para frente, né, como já pequenas investigações, pequenos projetos que vai se desenvolver em sala de aula que possibilitem que os alunos sejam de fato ativos, né. Então, o modo passivo do aluno e o professor falando a todo momento, numa aula expositiva, não encontra muito espaço na perspectiva da educação matemática crítica quando a gente pensa numa metodologia de acordo com essa perspectiva. Sim, acaba influenciando a metodologia também, né? Mas acaba tu tendo outros objetivos de aprendizagem mesmo. Em vez de pensar só que eu vou ter um objetivo para o aluno que é compreender um conceito X, eu vou ter questões como compreender o papel formatador da matemática, né, na sociedade, questões que envolvam
outros elementos que não a aprendizagem do conteúdo. Ou essas coisas têm que entrar juntas, né? Tanto na aprendizagem de matemática, dos conteúdos matemáticos, que é o que eu falei, né? E tanto como você falou agora, né? Como o papel dessa matemática em situações do dia a dia, em situações mais aplicadas, né? De tentar entender qual é esse papel da matemática na sociedade. Mas agora eu pensando, Raquel, como a gente perde, né, quando ensina matemática, esperando que o aluno fique em silêncio, né? Calado, sem participar, sem dizer o que está aprendendo, como está aprendendo, o que está pensando, né? Então a gente perde toda essa parte. Se a gente pensar um pouquinho no ensino mais tradicional, que o pessoal costuma dizer, né? De o aluno aprendendo calado, em silêncio, assim, né? Ele vai aprender, ele vai ouvir o professor, vai reproduzir aquilo que o professor está falando e muito pouco ele vai contribuir com o que ele pensa, com o que ele acha, com o que ele está sentindo naquele momento que está trabalhando, o que ele está esperando que aconteça, né? E aí a gente pensa, como fazer isso, né? Eu não sei se vocês pensaram da gente conversar isso, mas quando a gente trabalha no curso de licenciatura em matemática, formação de professores, tá, Raquel, e como é que eu faço isso? Eu tenho 30 alunos lá, eu vou ouvir todo mundo? E aí, né? Então existe um lugar que é essa educação matemática crítica que eu quero colocar em ação na minha sala de aula, e existe também aquilo que é possível de ser feito, né? Então é legal a gente entender o que a gente quer, o que a gente gostaria que acontecesse. Se a gente vai chegar nisso, chegar próximo, distante, né? Isso é outra coisa, isso é a ação própria da prática do professor que vai nos dizer e vai nos limitar muitas vezes. Um currículo, um sistema educacional, né, o tempo da aula, como é que a gente organiza esses alunos. Então, tem muitas variáveis ali que vão interferir diretamente em a gente conseguir colocar em ação essa perspectiva, esses pressupostos da educação matemática crítica na sala de aula. Tu falou em pressupostos, né? Exatamente, a próxima pergunta é te perguntar quais são os pressupostos da educação matemática crítica, o que está por trás de tudo isso. Mas daí, antes de te passar a palavra, eu queria falar que eu vi uma frase, talvez vocês conheçam, ele é poeta e matemático Nicanor Parra, já ouviram falar? Ele ilustra, essa frase eu achei muito legal, porque ele ilustra bem essa coisa de que essa ideia de que a matemática ela não é neutra, né? Que ela não pode ser vista como uma única solução para lidar com os problemas da sociedade. E eu acho muito interessante para iniciar essa discussão dos pressupostos, porque ele fala o seguinte, ó, há 2 pães, você come 2, eu nenhum, consumo médio 1 pão por pessoa. Então, é uma baita crítica, né? Para iniciar uma discussão bem longa, né? Eu acho como muito interessante. Como assim, né? Você não come nenhum pão, né? Um pão por pessoa. Exato. Então, os números, eles estão aí para falar sobre a nossa vida, interferem na nossa vida diretamente. Só que eles podem dizer sobre a vida de algumas pessoas e não de outras, né? Então, entender que a matemática, ela é neutra a ponto de dizer e uniformizar o comportamento das pessoas, como as pessoas vão agir com essa matemática, é algo que é muito questionável, né? E que antes não era questionado. Antes, quando eu digo, quando foi criado, né? Quando o professor Oli pensou em educação matemática crítica lá na década de 70, que depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas esses pressupostos são esses, ou seja, a matemática um deles é isso que você falou, Tobias, é colocar em suspensão essa matemática como sendo a rainha das ciências, a detentora da verdade. Ela é muito útil, ela é muito importante para a gente tomar nossas decisões, mas ela não serve para moldar a nossa vida cegamente, né? Quando eu também na sala de aula, né? Porque a gente está falando da educação onde pressupõe pessoas aprendendo matemática e tentando usufruir dessa matemática para se formar, para crescer, digamos, na vida, né? E aí isso, para a sala de aula, né, a gente leva em consideração também essa comunicação, né? Ou seja, o professor tem que estar aberto a ver o que o aluno tem a dizer, pensar esse espaço da sala de aula um espaço democrático, que todos têm direito a escutar o outro e a falar, porque muitas vezes a gente fala no direito à fala, né? A gente tem direito, os alunos também têm direito a ser escutados, né? E a escutar o colega, né? Então, olhar o foco também para a escuta ativa é importante também, não só para a fala, né? O sujeito ele tem que saber ouvir, tem que saber escutar, falar e escutar, né, ativamente. Então, como pressupostos políticos também, né? A gente fala, também posso olhar nesse sentido, a comunicação, ela é a escolha da forma como a gente se comunica em sala de aula, ela é uma escolha política, né? Se eu penso que eu tenho que compartilhar com os meus alunos essa fala e essa escuta, eu
eu penso a sala de aula como um espaço democrático, né, em que eu não sou a única detentora de conhecimento e de... Claro, o professor ele precisa organizar a tarefa, então ele que dá o primeiro passo, né, de organizar a tarefa pedagógica e didática, né, mas uma vez em ação, os elementos que surgem na prática, eles moldam a situação e o professor precisa estar aberto para isso. Então, esse pressuposto mais político, democrático, de entender, o ensinar e aprender, faz parte também da educação matemática crítica. Né? Questão se pegar também da justiça social como um valor forte, né, parece. Tu trabalhar isso com os alunos, né? Tanto que nas investigações, nas coisas, aparecem nos trabalhos do olho, né, e teu também, essa parte. Tanto que, quando a gente pensa em educação matemática crítica em outros países, digamos, né, tem outros autores. Por exemplo, o professor Eric Goodstein, da Universidade de Chicago, ele fala da educação matemática para a justiça social. Ele traz esse termo, Tobias, justiça social, no seu modo de pensar a educação matemática crítica. Então, ele não vai chamar de educação matemática crítica, ele sabe que está atrelado ao olho, mas ele vai falar, inclusive muito bebendo da fonte do Paulo Freire, falar da matemática, então, trabalhada para a justiça social. Ou seja, como é que com os conceitos de matemática, porcentagem, gráfico, modos de representar a matemática, né, graficamente, ou então por palavras, por simbolismos próprios da matemática, como é que a gente educa as pessoas para elas se darem conta de algumas coisas que estão acontecendo para não serem enganadas, em termos de diversos, de racismo, de exclusão, em termos de consumo excessivo, né, ou seja, todos os contextos e situações que façam com que as pessoas que a gente enxerga muitas vezes as pessoas sendo injustiçadas, ou seja, que alguém está tentando levar vantagem sobre outra pessoa. E a matemática, ela joga nesses dois lados, ela vai, digamos, ela vai favorecer alguns e vai desfavorecer, né, que é o caso da injustiça social, outros, geralmente os mais oprimidos, os mais fracos, as minorias, né. Então a matemática, ela tem esse poder de atuar nessas situações, né? E quando a gente traz para a sala de aula, a gente trabalha com situações que os alunos possam refletir sobre isso e dizer o que eles pensam sobre isso, né? Então, a matemática é um gatilho para falar sobre justiça social, para falar de racismo, para gerar essas questões numa aula de matemática, né? Não é de sociologia, ou não é de história, ou não é de ensino religioso, enfim, de educação moral e cívica, como a gente tinha, né? Uma aula de matemática, né? Pois é. Pelo menos para entender que muitas das vontades de comprar alguma coisa que a gente tenha é culpa de um algoritmo. A gente está aí hoje para entender como a matemática está entrelaçada com o nosso dia a dia, né? Cada vez mais na tecnologia e tudo mais. Mas interessante. Essa questão desculpa, Lucas, te interromper, mas essa questão do algoritmo, né? Parece que levou para um outro nível essa questão do papel da matemática na sociedade. Porque a gente tinha... eu vi uma entrevista recentemente, uma professora do Rio de Janeiro, não me recordo o nome, mas ela fala que a gente vive numa sociedade da racionalidade algorítmica, né? E ela fala que houve uma passagem de uma racionalidade reflexiva que vinha lá do iluminismo, da ciência moderna e tal, para essa racionalidade algorítmica. E lá na anterior, na ciência moderna, já existia um deslocamento da ciência e da matemática da sociedade, como a gente ouve até hoje, aquilo é cientificamente comprovado, ou os dados estão falando, isso a gente já via. Ideologia da certeza. Que é a ideologia da certeza, mas ainda assim se tinha pelo menos uma ideia de que aquilo era feito por cientista, por matemático, existia uma proximidade com o ser humano. Quando tu passa para isso que a gente está vivendo hoje, e ainda vai se ampliar ainda mais, é o algoritmo, né? É algo mais externo ainda, tomando uma decisão, falando por ti. Isso é assustador. Vai precisar muito mais de matemática crítica daqui para frente, parece. Cada vez mais, E assim, ó, já estava falando um pouquinho, Raquel, sobre, né, os pressupostos, coisa e tal, e pode falar um pouquinho como surgiu essa tendência, então, educação matemática crítica, um pouquinho da história, no que foi embasado, assim, falaste de Paulo Freire, coisa e tal. Tá. Até depois, se a gente puder sugerir para os ouvintes, né, alguns textos, seria interessante, porque eu vou falar com base numa entrevista que o
que o professor Olho ele concedeu a dois professores de matemática, né, dois educadores, enfim, pesquisadores, que saiu na Revista Paranaense de Educação Matemática, Já li que é isso aí. justamente quando o professor Olho ele conta um pouco de como, por exemplo, ele pensou a sua educação matemática crítica, né? Então, lá na década de 70, o que tinha era a educação crítica, né? Então, as teorias críticas, né, relacionadas à educação. E muito mais ligado com as questões mais sociais, mais da humanidades, né? E a matemática nunca entrou nesse rol de preocupações, porque se entendia, como o Tobias falou, a matemática era neutra, né? Então, ela dizia e amém. E as preocupações das teorias críticas é justamente as reflexões sobre as situações. Então, não tinha que refletir na matemática, era isso ou não era isso, e ponto final. E o Olho ele já achava que não, que isso, a matemática ela moldava, interferia, né, na tomada de decisões. Então, ele entendeu que vincular a matemática, né, ou a educação matemática, às teorias críticas que já existiam, não fazia muito sentido, porque para essas teorias a matemática não era entendida da mesma forma como ele entendia, que era a matemática não neutra, né? Então, assim, ele cria a sua educação matemática crítica muito baseada em Paulo Freire, muito baseada também nos movimentos sociais que estavam acontecendo na época, né? Então, movimentos feministas acontecendo, também os movimentos estudantis já aparecendo, movimentos contra a hegemonia dos Estados Unidos. Então, todos esses movimentos que estavam ali em ebulição também fizeram com que ele pensasse na sua matemática também para criticar aquilo que ele enxergava que não estava certo, digamos assim. E também muito baseado na sala de aula, né? Então, ele tinha muito pé no chão na sala de aula de entender que podia se fazer algo mais além do professor falar e dos alunos fazerem exatamente aquilo que o professor estava falando, né, nessa lista de exercícios, enfim, de ter a resposta certa e única, né, ou seja, o criticar as situações também entrava para a sala de aula criticando, peraí, eu não comi nenhum pão, como é que a média é um pão por pessoa? Como assim? Não, mas a média é assim que se calcula, então a gente faz desse jeito. Não, mas peraí, eu não comi nenhum pão. Ou seja, ouvir peraí, eu não faço parte desse número que a matemática está dizendo. Então vamos olhar para esses casos aí, né? Que é a suspensão, que é o criticar, que é o olhar para o específico, né? Como é que a matemática está interferindo na vida daquela pessoa. Então, começou por aí, né? A educação matemática crítica do professor, olha, como ele nos conta. E assim, Raquel, pensando agora, né, a gente discutiu, tu falou um pouquinho sobre a questão da história, da educação crítica, né, de alguns pressupostos. E o professor que está nos ouvindo agora, que está em sala de aula, né, como é que qual deve ser a postura dele, talvez, né? Como é que vai ser a postura desse professor no cotidiano, se ele entende que deve trabalhar com essa perspectiva de educação matemática crítica, né? Antes de mais nada, o professor ele tem que topar um pouco essas ideias, né? Ou seja, a gente fala muito dos alunos aceitarem ao convite de investigar, de trabalhar com cenários para investigação, mas se a gente for pensar mesmo, antes disso, o professor tem que ter aceito o convite de trabalhar desse modo, com essa perspectiva. E é uma baita diferença, né? Pensando em como a gente se constituiu professores de matemática, né? Nos nossos cursos, né, de licenciatura em matemática, como nos formamos professores, né? Então a gente é formado, muito acostumado a reproduzir aquilo que é dito. Então, como é que o professor que chega na sala de aula se encanta um pouco com essa teoria, coloca isso em ação? Então, o primeiro passo é saber dessas possibilidades, né, que existe algo diferente de ser feito no ensino e aprendizagem de matemática, e ousar, tentar, achar as suas brechas, né? Então, tentar um dia, por exemplo, fazer um exercício e antes dos alunos resolverem esse exercício, pedir para os alunos falarem sobre esse exercício. O que esse enunciado está dizendo, né? Não só no enunciado de matemática, mas quando a gente coloca um contexto nesse enunciado do exercício, gera mais discussão, né? Porque aí o aluno vai associar ao seu dia a dia, ele vai associar ao que aconteceu ontem na casa dele, né? Então, por exemplo, uma situação de compra e venda, que é muito natural de acontecer na sala de aula, pede para os alunos falarem sobre os preços que eles observam no dia a dia, onde é mais caro, onde é mais barato, por que esses preços são diferentes, quem está vendendo está querendo ao colocar esse preço no produto, por que na loja do lado é diferente, o que será que determina o preço. Se a gente coloca 20 minutos de discussão,
já abre-se as portas, digamos, da educação matemática crítica, e é uma forma do professor experimentar, ouvir o que os alunos têm a dizer, porque eles têm muito a dizer a respeito da matemática, a respeito daquilo que a gente propõe em sala de aula. Então, acho que assim, Lucas, um primeiro passo seria saber um pouco dessa perspectiva e aceitar esse convite e encontrar uma brecha no seu dia a dia mesmo, na sua prática pedagógica, de experimentar um pouquinho esse ouvir os alunos e tentar entender o que eles dizem, e, né, ou seja, colocar o diálogo em ação e tentar questionar um pouco por que a matemática, como é que a matemática aparece no dia a dia, né? Que aí, se a gente for fazer desse costume uma prática, né, de fato um costume, né, uma rotina, uma vez por semana, 2 vezes na semana, os alunos vão também percebendo que isso pode ser uma cultura da sala de aula de matemática, porque eles estavam acostumados a um padrão, exercício, fazer exercício, não questionar aquilo que o professor diz, não questionar as respostas que tem atrás do livro didático, mas aí de repente o professor está questionando um enunciado, está pedindo para a gente falar sobre isso, na semana que vem ele pede de novo. Isso vira uma certa prática, uma certa rotina, uma cultura da sala de aula de matemática, que aí não se fecha mais as portas da educação matemática crítica, né? Acho que é nesse sentido que eu vejo. Porque começar direto, vamos trabalhar com um projeto. O professor não sabe muito bem como fazer. Ele tem um currículo para seguir, ele tem um horário que tem que terminar a aula, os alunos se empolgam, mas tem que acabar. Como é que ele faz? Então, eu sempre costumo conversar com os professores nesse sentido. Vamos devagar. Veja o que você pode fazer, quais são as suas brechas, porque é bem brechas mesmo, a gente trabalha principalmente em escolas apostiladas, que tu tem que seguir aquele repertório ali, né? Tu tem que seguir aquele currículo, então como é que na tua rotina, na tua prática, não na outra prática, na tua você consegue colocar esses elementos em ação, o escutar, o dialogar, o trazer essa discussão e reflexão sobre exercícios, a matemática, os números que estão ali, trazer situações polêmicas do dia a dia, seja a Covid, ou seja o preço dos combustíveis. Aos poucos eles vão questionando também a matemática pura. Por que se faz desse jeito? E se eu fizer de um jeito diferente, né? Ou seja, a gente pode gerar outras matemáticas, né? Se a gente seguir caminhos que não for aquela matemática que é dita, né? A matemática euclidiana ou a matemática que é dita nos livros didáticos, né? Então, essas reflexões passam também para a matemática pura, né? Questionar o porquê que eu tenho que fazer desse jeito? E se eu fizer diferente? Eu achei muito interessante isso que tu falaste, o primeiro passo é realmente eles comprarem, eles aceitarem o convite à matemática crítica, porque e eu fico pensando, se a pessoa já aceitou esse convite, ou às vezes a pessoa é naturalmente, ou pela história de vida, basicamente pela história de vida, alguém mais crítico, alguém que problematiza mais questões sociais e tal, já no próprio discurso dentro da sala de aula, mesmo que não tenha intencionalidade de estou implementando algo relacionado à educação matemática crítica, esses temas já começam a surgir. Naturalmente, né, o professor já traz. E tu vê que é um movimento simples, né, relativamente simples do professor, né, claro que vai tocar na postura do professor de questionar até o enunciado, algo que é relativamente simples, que tem um potencial muito grande, né, que vai envolver muita coisa, né. É assim, e é começar daquilo que o professor já costuma fazer, que é trabalhar com exercícios. Isso é o chão do professor, né? É o chão dos alunos das aulas de matemática. Então, dos exercícios, a gente pode chegar num momento mais de reflexão e de crítica nas aulas de matemática. Do que eles sabem fazer, do que os alunos sabem fazer. Não, e olha só, agora tu falasse em exercício, né? Se a gente vai procurar, vai fazer uma busca sobre educação matemática crítica em artigos científicos, é comum a gente esbarrar em termos como paradigma do exercício, osmose, cenário para investigação, também ambiente de aprendizagem. Então, Raquel, tu poderia falar um pouquinho sobre esses conceitos que o Skov-Mose traz para nós na literatura? Isso é próprio à educação matemática crítica na sala de aula. Bom, eu vou fazer a educação matemática crítica na sala de aula, quais são as possibilidades? Aí estou falando até de metodologia mesmo. Ou seja, bom, eu tenho esse pressuposto, eu aceitei esse convite, o que eu faço agora? Né? Então, o Olli, quando ele vai tentar convidar os professores para a educação matemática crítica, ele escreve lá no ano 2000
um texto chamado Cenários para Investigação, que saiu publicado na revista Bolema, Boletim de Educação Matemática, lá da Unesp de Rio Claro. E aí ele apresenta possibilidades de ensino e aprendizagem nas aulas de matemática, 6 possibilidades, né? Ele sempre diz, existem outras, muitas, mas eu vou colocar 6 aqui, né? Então, uma aula calcada nos exercícios, que ele vai chamar de paradigma do exercício, o professor traz a teoria, dá uns exemplos, os alunos fazem exercícios relativos a essa teoria, tentando copiar o que o professor faz, né, com resposta única. Os alunos não conversam muito, porque eles têm que trabalhar sozinhos, né, ver as suas dificuldades ali, se eles se acertam ou se erram. E tem um extremo oposto, que é um outro paradigma, que é o da investigação, de eu tentar entender como é que as coisas acontecem, o que pode acontecer se a gente tomar um caminho diferente daquilo que é dito que tem que ser feito, que são os cenários para investigação. E aí, tanto os exercícios quanto os cenários para investigação, eles podem ter um contexto, podem ter um assunto específico. A matemática pura, ou seja, calcule 20 mais 34, ou seja, um exercício calcado na matemática pura, ou então, bom, vamos tentar ver se a gente, nessa tabela aqui de números, se a gente somar esses números dessas diagonais, esse quadrado, o que acontece? Será que tem um padrão? Eu estou trabalhando com matemática, mas, ora, eu estou calculando 20 mais 34, e por outro lado, num ambiente mais investigativo, eu estou tentando ver se existe um padrão, uma regularidade nessa matemática. Uma outra referência, tanto para os exercícios quanto para os cenários para investigação, é uma semi-realidade, como o professor Oli fala. É um contexto que muitas vezes é fictício, que pode ter relação com a realidade, mas que não necessariamente aconteceu. Um contexto de supermercado, criarmos um panfleto de mercado, né? Ou então, sei lá, pensarmos, numa determinada escola a gente quer construir um playground, né? Ou a gente quer construir uma biblioteca. Como é que a gente pode organizar os livros dessa biblioteca? Ou seja, não sei se existe essa biblioteca, não sei se a gente vai fazer isso, mas é um contexto criado para investigar ou para fazer exercícios. E uma outra referência, que é a realidade, né? Ou seja, pegar elementos da realidade, de fenômenos, de situações, acontecimentos que de fato ocorreram e tentar pensar isso em termos de cálculos, né? No paradigma do exercício, ou então numa investigação para ver que matemática é essa, o que ela está nos dizendo, como é que ela influencia a vida das pessoas, né, nessa situação prática, no consumismo, no racismo, na injustiça social, enfim, questões múltiplas que a nossa realidade nos proporciona, né? Então, basicamente é isso, ele coloca esses 6 ambientes de aprendizagem, né, numa matriz 2x3, paradigma do exercício, né, para investigação, com 3 referências, para a gente pensar a diversidade de opções que o professor de matemática tem para trabalhar com essa matemática. Então, é nesse sentido essa diversidade. Uhum. E a gente pensa como é difícil, né, chegar nesses cenários, né, mais cenários de investigação propriamente ditos, né? Tem um trabalho teu que é interessante, né, Raquel, que trata justamente de como que o professor pode transformar um exercício em um cenário para investigação, né? Não sei se você poderia falar um pouquinho desse trabalho. Que eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava falando antes, começar com qual é o que o professor conhece, o que ele já sabe fazer. Parte-se daí, é importante partir daí porque não é novidade para o professor, né? Então ele já está acostumado a fazer isso, resolver exercícios. E se ele se interessa pelo cenário para investigação, então isso, uma possibilidade é, dado um exercício, abrir um pouco esse exercício. E se a gente trocar os números, será que a gente vai conseguir o mesmo resultado? Se a gente agora pensar, ao invés de uma função de primeiro grau, uma função de segundo grau, será que a gente vai ter o mesmo comportamento, né? Se a gente colocar um ao quadrado aqui, será que vai ser igual? Então, abrir o enunciado do exercício, né? Digamos, calcule f de 5, sendo que f de x é dada por uma função de primeiro grau. Se a gente colocar um x ao quadrado, o que vai acontecer, né? Então, graficamente, será que a gente também vai ter uma reta? O que será que vai acontecer? Colocar esses ECs, né? O que será que vai acontecer? Pensando no enunciado do exercício. Ou então, algo que eu costumo trabalhar é essa perspectiva que eu comentei, né? Dado o exercício, deixa o aluno falar sobre isso, né? Porque quando a gente coloca um exercício, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo, porque ele dá muito pano para manga, né? De você colocar uma situação de preço de algum produto.
Os alunos sempre vão saber, olha, meu pai já comprou mais barato, meu pai já comprou mais caro. Então, falar de dinheiro é muito próprio para os alunos, né? Porque eles estão acostumados com isso, né? Comprar, vender e tal. Ainda mais agora com a internet. Então, eles vão ter algo a dizer. Aí, a partir de alguns comentários, selecionar alguns comentários, né, Tobias, para gerar uma discussão em sala de aula, que vai envolver tanto a matemática conceitualmente, ou os conceitos de matemática, né, que servem para resolver essa situação prática, ou então para questionar, poxa, será que ele não está cobrando, não está sendo muito abusivo? O que ele quer cobrando muito alto? Será que naquele bairro, para ele manter o mercado dele ou a quitanda dele, o IPTU é muito caro? Como é que calcula o IPTU? Como é que o vendedor ele coloca preço nos seus produtos? Ou seja, ver como é que a matemática funciona, né? E se ela vai funcionar igual para todo mundo. Então, a gente pode chegar num cenário para investigação a partir de um exercício. Então, é um movimento que não é simples, mas é um movimento possível que começa de uma zona de conforto do professor, daquilo que ele sabe fazer, que ele sabe muito bem onde pisar e quais são as possíveis respostas que ele vai ter dos alunos ali. Abrindo, movimentando-se em direção ao cenário para investigação. Mas olha só, Raquel, é interessante porque assim, ó, a leitura, né, tu ficar se inteirado que a educação matemática crítica, fazer a leitura, ela acaba fazendo com que tu tenha tem uma perspectiva sobre a matemática que acabe convergindo para o mesmo lado, por exemplo, de atuação em sala de aula. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu me lembrando agora de uma atividade que eu fiz lá na minha dissertação de mestrado, foi em 2006, eu acho, 2008, que eu defendi. Eu não sei se ainda o Cosmos tinha tratado os dicionários para investigação nessa época, Sim, né? Mas daí eu peguei uma revista super interessante na época, e tinha uma matéria sobre grana online, que os caras ganhavam dinheiro garimpando as minas virtuais nos jogos online, né? E uma preocupação que eu tive, que eu digo que a educação matemática crítica me colocou essa preocupação, por ter lido as coisas dos Cosmos, coisa e tal, de que a gente pega uma matéria no jornal, na revista, e lê, e aquela parte que trata da matemática na matéria, talvez a gente passe batido porque não entende. Então tu não consegue entender completamente aquela matéria do jornal. Então tinha essa grana online, onde falava que os meninos iam lá para as lan houses e jogavam e ficavam garimpando as minas lá e matando bichinho, ganhando dinheiro, né? E depois eles vendiam, produziam um específico item dentro do jogo e vendiam por fora do jogo, o item. E eles ganhavam 2 centavos de dólar por hora para ficar garimpando. Aí os alunos liam o conteúdo, e eu falava para ele, perguntava, mas aí, cara, 2 centavos é uma grana boa para a gente trabalhar online de dólar? Como é que fica isso aí, então? Vamos pesquisar quanto é que é o dólar hoje, se vale a pena e papapá. Então essa ideia de trabalhar com esse enunciado aberto, assim, criticar as coisas que tu tá lendo, é muito forte na educação matemática crítica. Então a gente acaba convergindo para essa questão, né? É interessante, porque daí tu lê aquele jornal, às vezes aquela revista, e se tu não tem conhecimento de um gráfico, não consegue entender porcentagem, ou algo, conversão de moedas, tu não tá por dentro do que está acontecendo, tu não entende aquela matéria, né? Então tu não participa dessa discussão. Isso que eu acho que a educação matemática crítica desperta no professor também, né? Essa é uma colocação que eu queria fazer. A matemática é uma ferramenta de sobrevivência, muitas vezes, né? Assim como o saber ler e escrever, né? O saber ler se aquele ônibus vai me levar para casa ou não, né? Que é muito do trabalho de alfabetização que Paulo Freire fazia. O mesmo a gente pode trazer para a matemática, ou seja, isso nos empodera, saber matemática nos empodera para criticar muitas vezes as situações que a matemática está dizendo que é verdade, né? Eu lembro, tem um colega meu que fez uns trabalhos sobre aquecimento global e tal, sobre uma questão, isso como uma questão só científica, a parte crítica, e ele analisa os trabalhos dos céticos do clima, e a maioria, alguns deles, manipulam gráficos, né, para enganar as pessoas, né? Então tem uma mudança no gráfico ali, que a pessoa que já não entende muito como é que funciona o gráfico já cai na postura cética facilmente, e a pessoa fala com propriedade, né, com a confiança que se tem na ciência e na matemática, e acaba gerando problemas graves, né, como a gente tem hoje. Mas Raquel, o Lucas falou agora, deu um exemplo da prática que ele fez no mestrado dele. Tu poderia nos dar algum exemplo também de prática ou de pesquisa com a educação matemática crítica na sala de aula? A gente pode, com pesquisas, né? Eu trabalho muito com a formação de professores, né? Então, não sei se vocês querem saber alguma coisa de alguma atividade que a gente faz em sala de aula. Acho que mais pesquisa, né? Deixa eu pensar aqui.
vou falar primeiro a princípio de mim, o que eu tenho desenvolvido, depois a gente pode ir colocando para outros exemplos, né? Então, como eu trabalho muito com a formação de professores, e me interesso pela educação matemática crítica, claro, né? Eu fico pensando como é que os futuros professores eles podem incorporar esses pressupostos, né, na sua prática, né? Então, no meu doutorado eu desenvolvi a ideia da aprendizagem do diálogo, né? Eu trabalhei muito com essa ideia. Então, eu acreditava nesse tipo de comunicação e queria que os meus futuros professores eles pudessem se abrir um pouquinho para a interação na sala de aula, para que eles pudessem escutar os seus alunos, né? Então, eu tentei caracterizar e propor algumas ações para que os alunos pudessem, os futuros professores pudessem, em sua sala de aula, né, trabalhar com o diálogo. Então, esse é um tipo de pesquisa, como é que o futuro professor aprende a se comunicar, como sendo a comunicação, o diálogo, uma das preocupações da educação matemática crítica. No presente momento, né, trabalhando no curso de licenciatura em pedagogia e licenciatura em matemática, eu coloco em ação algumas pequenas investigações da matemática, números, né, com referência à matemática pura, tendo como pressuposto o seguinte: o professor sabe muito bem trabalhar com exercícios de matemática, então como é que ele pode extrapolar esse exercício para um cenário para investigação, no que a gente está falando. Então eu proponho uma situação de cenário para investigação com base em números ou com base na matemática pura, e aí eu tento perceber como é que o professor lida com essa situação, o futuro professor lida com essa situação, ou seja, como é que ele enxerga isso acontecendo na sua sala de aula e como é que ele se coloca como sujeito de fazer o papel do aluno, tentando trabalhar nesse cenário para investigação, né? Então, eu tento criar conhecimento em educação matemática crítica a respeito da aprendizagem do professor na educação matemática crítica, né? E aí a gente tem também a educação matemática crítica sendo colocada em ação em diversos cursos de licenciatura, né? Por exemplo, na educação do campo, ou seja, que matemática é essa que a gente tem que trabalhar numa escola de campo, né, do campo? Será que é a mesma que a gente trabalha na cidade? Então, a gente vê a educação matemática crítica preocupada com o contexto, com os sujeitos e com a matemática que você trabalha nesse contexto específico, mas na verdade, não mas, se relacionando muito com os interesses e pressupostos da etnomatemática, né? A gente tem ali uma interseção da etnomatemática muito forte com a educação matemática crítica, né? Então, a gente também vê essa relação de como é que o professor está se formando em outros contextos. A gente também tem pesquisa calcada na educação matemática crítica a respeito de ações afirmativas, né? Ou seja, como é que esse estudo das cotas, e os alunos estão na universidade, vai fazer daqui a pouco, acho 10 anos, né, o sistema de cotas está sendo avaliado, a gente vai prorrogar ou não para mais tempo. Como é que isso está acontecendo, ou seja, em termos de pesquisa, não só de formação de professores, mas numa instituição de ensino superior, né? Ou seja, porque falar das cotas, falar no direito dos alunos entrarem na universidade e permanecerem nessa universidade, e como é que disciplinas de matemática, de cálculo, por exemplo, proporcionam que esse aluno se mantenha na universidade ou seja excluído, também é uma preocupação da educação matemática crítica. Então, a gente tem pesquisas com esse pressuposto, com essa perspectiva, acontecendo em diferentes frentes, né, de educação matemática. Eu gostaria de saber, assim, né, nesse âmbito, tá? O que modificou para ti também, né, como professora, ter estudado educação matemática crítica, trabalhado, e o que modifica para o professor, né? Não sei se tu consegue me dizer isso aí, né? Tua postura, tua maneira de entender matemática, né? De que maneira o professor se modifica através da educação matemática crítica? Uma coisa é aquilo que o Tobias já falou, né? O professor já tem uma postura mais crítica de trazer elementos da sociedade, dos fenômenos que acontecem na realidade, que são mais críticos, reflexivos e que geram mais debate. Ele traz para a sala de aula, ele já está nesse ambiente de discussão, de crítica, né? Antes de eu trabalhar com educação matemática crítica e saber da existência dessa perspectiva, de saber de Olisco Vismose, eu já trabalhei com um orientador, que foi o professor Roberto Baldino, que está na UERGS de Guaíba. Ele dizia o seguinte, né? Aprende-se falando, ensina-se ouvindo, ou ensina-se ouvindo, aprende-se falando. Agora eu não lembro a ordem que ele colocava. Ele tinha essa frase, e essa frase a educação matemática
crítica na veia, né, digamos, puramente. Ainda mais eu que estava sempre super interessada na comunicação. Então, eu já tinha essa perspectiva de eu preciso ouvir o que o aluno tem a dizer. Porque senão vai ser eu falando para 30, eu só entendendo aquilo que eu estou falando, porque quem fala é que aprende. Quem está ativamente na atividade, enfim, é que está aprendendo, né? É difícil ver alguns alunos só aprendendo ouvindo. É muito difícil a gente ter esse tipo de aluno. A gente tem, mas não é o que acontece com a maioria dos alunos. Então, os alunos precisam falar. A educação matemática crítica, ela vem para colocar esse viés de que a gente precisa ouvir os alunos, a gente precisa engajar os alunos nas atividades, seja de matemática pura, ou seja, de uma matemática mais que vai questionar as situações do dia a dia, né, que vai questionar essa matemática que é idealizadora e que diz como tem que ser as coisas no mundo e na vida das pessoas. Então, e ele acaba se modificando também, né, na sua própria vida. Acho que ele leva isso para o seu dia a dia, porque a gente aprende quando a gente ensina, né? Então a gente leva isso também para a nossa realidade, para o nosso dia a dia de adultos, né? Que também estão agindo na sociedade. Então, eu acho uma observação que eu queria fazer, que é interessante, né, Lucas? Você, quando fez a sua dissertação, muitas vezes não tinha ouvido falar na educação matemática crítica lá em 2006 e já estava colocando em ação alguns elementos da educação matemática crítica. Isso é muito comum de acontecer. Ah, não, mas peraí, eu já fazia isso e eu não chamava de educação matemática crítica. E isso é o de menos. Dar nomes aos bois, às metodologias, ao que se faz, é o de menos. O importante é o que a gente está fazendo, aquilo que a gente acredita, né? A gente dá nome para poder se comunicar melhor, né? E situar as coisas mais no território. Mas uma coisa interessante, muito interessante, eu acho que fica uma dica aí para o pessoal que está nos ouvindo, quem não conhece educação matemática crítica, ou quem conhece, né? É que assim, eu trabalhei em escolas da rede pública há muitos anos, né? E eu sempre também, como tu disseste, Tobias disse, a gente tem essa vontade de dialogar com o aluno. Eu acho interessante, sempre achei importante conhecer um pouco o aluno no momento de sala de aula mesmo, né? Ter um espaço para conversar, para dialogar. Aí a dica fica assim, ó, e por que não falar também de ou sobre matemática, né? Questionar a própria matemática, né? Isso é interessante mesmo. Raquel, então, o que significa para ti ser professora de matemática? Ser professora de matemática eu não sei se eu digo ser formadora de professores, não sei se eu vou separar isso ou não. Fica à vontade. Porque trabalhar com a gurizada dá trabalho, mas é muito gostoso, né? Eu lembro da minha época que eu trabalhei em escola municipal lá em Caxias do Sul. Eu adorava ensino fundamental, então eu adorava. Eles entram na nossa, se a gente é bom contador de história, eles entram na nossa e a gente fica, eles estão acreditando naquilo que eu estou falando, no sentido de inventar um enredo, né, para essa matemática acontecer. Isso era muito gostoso. O que me matava era acordar de manhã cedo e tendo dado aula na noite anterior até às 11 da noite, aquela coisa. Mas enfim, era muito gostoso. Então, acho que ser professor de matemática é estar com o outro. Eu começo a falar nem tanto da matemática assim, mas eu estou no mundo com essas pessoas, que no caso são os meus alunos. Então, a minha sala de aula, que é de matemática, antes de mais nada, é um espaço que eu compartilho com mais 25 crianças. Então, eu não tenho o direito de ditar algo ali. Né? Então, eu tenho o direito de compartilhar saberes, de compartilhar conhecimentos, de proporcionar momentos de partilha de ideias. E aí, de novo, Paulo Freire, de novo diálogo, de novo Aulis Cobesmose. Então, essa sala de aula, ela é constituída, a aula de matemática, ela é constituída por muitas pessoas. E a responsabilidade de ensinar e de aprender é de todos. Quando os alunos eles começam a falar sobre matemática, a falar o que eles estão pensando, eles tornam-se responsáveis pela sua aprendizagem, porque eles podem perceber que, opa, eu tenho uma opinião, opa, eu aprendi porque eu falei, opa, eu aprendi, eu ajudei meu colega a aprender. Então, isso é estar no mundo, e isso para mim é um papel, colocar isso, esse cenário, constituir a sala de aula de fato como uma aula, um conjunto de falas, né, uma oportunidade de falas e escutas ativas, é ser professor, né? Então, e aí quando a gente coloca de matemática, é pensar que essa matemática,
ela não precisa ser do jeito que está no livro, o modo como é desenvolvido ali, ou seja, eu tenho outros modos de pensar a matemática em outros contextos sociais, eu tenho outro modo de pensar a resolução de um exercício de matemática, que seja, eu tenho tentativa e erro, eu tenho pela fórmula, eu tenho, enfim, que eu aprendo com meu colega. Então, modos de chegar ao conhecimento matemático distintos, então eu questionar esses caminhos da matemática, e também o outro lado, que é pensar que essa matemática pode te ajudar na tua vida. Pode, não interessa se tu vai ser um engenheiro, se tu vai ser um professor de matemática. A matemática é um direito das crianças, eles têm direito de aprender radiciação, eles têm direito de aprender esse conhecimento científico, de diversos modos. E também eles têm direito de saber o que eles fazem com esses conhecimentos matemáticos no seu dia a dia. Então eu vejo a matemática numa sala de aula, né, num contexto de ensino e aprendizagem, sendo potencializada dessas duas formas, como ciência, como entender como ela funciona e caminhos que eu posso chegar nessa matemática ou em outras matemáticas, né, e também como uma ferramenta para agir, para ler e estar no mundo, de novo, né, pensando que é uma prática social, que a gente está fazendo ali ao aprender matemática é para também agir e sobreviver e atuar no mundo. Mas antes de mais nada, eu acho que ser professor de matemática é estar com o outro. Para mim é esse meu pressuposto, eu não consigo deixar de pensar nisso, né? Ou seja, a gente está no mundo com o outro e a gente tem que olhar para o outro, seja por diálogo, seja, né, o que ele está pensando, o que ele está fazendo, como é que ele está entendendo. Na formação de professores, como formadora de professores também, eu tenho que entender o que esses futuros professores de matemática estão pensando a respeito daquilo que eu estou dizendo, de onde é que eles vêm, que cultura eles trazem, que práticas docentes eles já têm, né? Para a gente partir dali pensar outras práticas possíveis, né, nas aulas de matemática. Então, de novo, é estar com o outro. Né? Muito legal mesmo. Para finalizar, Raquel, tu teria alguma indicação de livro, de artigo sobre o tema que a gente discutiu hoje, para dar para o nosso ouvinte? Eu tenho um livro que foi traduzido, acho que em 2014, para o português, que chama Um Convite à Educação Matemática Crítica, do professor Ori, porque ele vai tratar de diferentes preocupações da educação matemática crítica, vai trazer os cenários para investigação, exemplos, paradigma do exercício, mas vai trazer o papel da matemática como formatadora da sociedade, vai trazer a ideologia da certeza. Então, um pouco o foreground, o background, todas essas preocupações que a gente falou nessa nossa conversa aqui, bem boa, ele traz nesses capítulos. Então, na verdade, é um apanhado de vários artigos que ele publicou, que estão nesse livro, chama Um Convite à Educação Matemática Crítica. Então, é um bom livro para se começar a pensar. Depois, quem quiser especificar um pouco mais sobre comunicação, por exemplo, que foi o meu doutorado, né? Tem um livro da Autêntica, da coleção de tendências de educação matemática, que fala, que o título é Diálogo e Aprendizagem em Educação Matemática. Né? Então, como é que o diálogo ele proporciona uma qualidade diferente de aprendizagem nas aulas de matemática? É um livro dessa coleção de tendências em educação matemática. E aí estão surgindo muitas, né, Tobias, publicações, né? Por exemplo, a revista Paranaense de Educação Matemática de 2017 tem uma publicação específica de educação matemática crítica. A gente tem, pena que não traz aqui a imagem, mas o Tobias vou mostrar só para o Tobias então e para o Lucas. Tá. Esse livro foi recém-publicado, Educação Matemática Crítica e entre parênteses, Justiça Social, Práticas Pedagógicas e Formação de Professores, específico para a formação de professores, né? Então, aqui a gente tem experiências e reflexões de pessoas colocando em ação a educação matemática crítica. Eu e mais outras colegas, a gente vai lançar agora pela SBEM um e-book também falando de práticas calcadas na educação matemática crítica, na formação de professores. Então, estão surgindo muitas bibliografias, né? Porque a gente fala muito em educação matemática crítica em termos de pesquisa. Como é que a gente transforma isso para a sala de aula, seja educação básica, ou para ser pilar para a formação de professores, a gente não tem tanto. Por isso, essa reunião de experiências, né, em e-books, em livros, são importantes da gente ser divulgadas. Muito legal. Legal esse movimento que a educação matemática crítica tem, da teoria, né, e de fazer esse movimento chegar em sala de aula, né, então ter
essa proposição de trabalhar com ação nela, né? Ação E palavras do olho, numa conversa que eu tive recentemente com ele, Brasil é referência na educação matemática crítica, na formação de professores. Olha que bacana. Que legal. Mais do que nunca, né? Mais do que nunca a gente precisa de professores críticos, né? Usar essa matemática de modo crítico. Mais do que nunca, né? Aguentar mais um aninho, né, gente? Vai acabar. Tomara. Então tá, né? Eu acho que é isso aí. Muito obrigado, Raquel. Assim, a maneira como tu traz a educação matemática crítica, eu acho que para quem não conhece vai ficar muito empolgado para conhecer, porque é uma maneira assim leve, né? Tu olha aquela palavra crítica às vezes traz essa carga de leitura que realmente tem, toda a fundamentação que tem a teoria crítica, mas na maneira como tu traz ela para a educação matemática, né? De transformar um professor, transformar a sala de aula, acho que vai deixar muita gente curiosa, e aqueles que já têm uma leitura vão querer, com certeza, ampliar o conhecimento acerca dessa tendência ou dessa perspectiva em relação à matemática. Tá? Obrigado, então, de novo, pela disponibilidade. A gente sabe que não é fácil encontrar a disponibilidade dessa vida de professor, né? Dessa pandemia ainda. Então, muito obrigado mesmo, Raquel. Valeu. E se tu quiser falar alguma coisa aí, né? Fica à vontade, dá o último recado. Eu acho que é isso. Eu acho que uma vez entrando na educação matemática crítica, a gente respira isso o dia inteiro. A gente não tem como mais fechar a porta da criticidade, né? Então, e é um exercício. A gente tem que todo dia fazer esse exercício, né? Nas nossas relações pessoais, na nossa relação profissionais, tentar entender o que está acontecendo, quem é que está ganhando, quem é que está perdendo. Né? Hoje em dia, quando a gente compra um produto e não recebe, e a gente ouve cada desculpa, né, das pessoas que nos vendem esses produtos, não, peraí, eles estão usando a matemática para tentar me convencer de algo que não faz bem para mim, como assim? Não comigo, cara pálida, né? Então, isso porque, né, a gente sabe, a gente estudou matemática, então para isso também, né? Então, claro, quando a gente usa, né, Tobias, a palavra sobrevivência, ela é forte, mas é nisso, é o viver com mais qualidade, né? Então, é nesse sentido que a matemática pode nos ajudar, né? Matemática, física, ciências. É isso aí, seguimos lutando, resistindo. Existindo e resistindo. Isso aí, valeu então. Um abraço a todos que nos escutam também, né? Tchau, tchau. Abraço, valeu. Hoje nós conversamos sobre educação matemática crítica com a professora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da USP, Raquel Milani. Se vocês tiverem alguma questão sobre o episódio, podem entrar em contato conosco através do site tendenciasecm.furg.br ou pelas nossas redes sociais. Até a próxima!